Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade, chegando aqui, live 1228, hoje especial de sábado, a gente não tem o hábito de fazer as lives no sábado, no 1228, a gente faz de segunda a sexta, mas hoje eu acordei com aquele desejo de falar algo que Deus trouxe ao meu coração, uma revelação que Deus trouxe ao meu coração. E eu desejei assim compartilhar com você, compartilhar com aqueles que vão entrar na live agora e com aquelas pessoas que vão assistir a live, porque certamente eu vou conseguir deixá-la gravada, né, aqui no Instagram, vou deixar gravada no nosso YouTube da Igreja Restauração e Ser Restauração. Então eu sei que vai ser bênção, né, para uma vida, para 2, para 10, para 1000, para 1 milhão de pessoas. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que Jesus nunca se preocupou em pregar para multidões, Jesus nunca esteve vinculado a isso, né? Jesus pregava para uma pessoa, como ele pregou para a mulher samaritana ali no poço, e quando ela foi buscar água, como ele pregou para multidões quando ele houve a necessidade da multiplicação dos peixes e dos pães. Então Jesus nunca se preocupou com números, Jesus sempre se preocupou em trazer realmente a graciosa palavra que Deus tinha de salvação. Então Jesus sempre levou a salvação, independente do número de pessoas que estavam lá ou não, né? Então nós temos se nós somos discípulos de Cristo, é isso que a gente faz, né? A gente não está preocupado com números, a gente está preocupado em levar a revelação que Deus nos traz. Então, se Deus me trouxe uma revelação hoje no sábado, né? No sábado, por que não fazer a live no sábado, no domingo e o dia que for? Então hoje eu queria falar num tema muito importante. Eu vou ser rápido, eu creio que a gente não vai ficar aqui muito tempo, mas eu quero trazer um ensino. Hoje, na verdade, é mais um ensino, é uma revelação para a gente aprender, para a gente conhecer um pouco mais e a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E hoje eu vou falar em Lucas, no capítulo 5, no verso número 4. Uma passagem muito conhecida, né? Agora, por esses dias, tem uma música fazendo muito sucesso, né? Quem mandou lavar a rede, né? Então, ou melhor, porque na passagem fala sobre isso. Então, essa passagem, ela criou essa canção, e essa canção ficou muito famosa. E eu quero falar um pouco sobre isso lá em Lucas, no capítulo 5, no verso de número 4, que diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e tendo você e os seus companheiros, então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Amém? Então, a história que a gente lê aqui, essa passagem bíblica, você conhece bastante, você que manuseia a Bíblia, você que ouve a palavra de Deus, certamente você conhece bastante. Então é a história que Jesus, ele chega na praia e ele quer trazer uma palavra, ele quer ministrar ao coração de algumas pessoas, para a vida de algumas pessoas, e não tinha um lugar para ele se posicionar, e ele pede o barco de Pedro. E Pedro tinha acabado de pescar, estava chegando da pesca. Ele diz assim: eu posso usar o seu barco como púlpito, como um palanque, como uma plataforma para eu poder falar com essas pessoas? E Pedro fala: não, tudo bem, eu empresto o meu barco. E Pedro já estava no final do expediente, ele já tinha lavado as redes, né? Que era o sinal assim, já estava tudo pronto para o outro dia. Eles iam para casa, ali não tinha mais o que fazer. Mas como Jesus chega e pede o barco de Pedro, ele diz assim: tudo bem, Jesus, pode usar, eu deixo o Senhor usar. E aqui já tem uma lição poderosa que nem estava aqui
no script, mas eu quero dizer para você, sempre que Deus pedir alguma coisa, sempre que Jesus pedir alguma coisa que ele já te deu e que ele precisa usar, entregue. Entregue de coração aberto, porque o barco era de Pedro. Mas quem deu o barco? Quem deu a possibilidade? Quem deu as condições para que Pedro tivesse um barco? Foi Deus, que deu vida, que lhe sustentou, que capacitou, que esteve com ele e que deu condições para que ele comprasse um barco. Se Deus não desse forças, não desse vida, Pedro não tinha um barco. Então o barco, na verdade, não era de Pedro, já era do próprio Deus. E Deus falou assim: olha, dá para você me emprestar aquilo que já é meu? Dá para você emprestar aquilo que já é meu e está com você? Sabe aquela história quando você empresta alguma coisa para uma pessoa e a pessoa não devolve mais, sabe? Tem gente que é assim. Na Igreja Restauração não tem gente assim. Não. Você talvez acho que nem conhece ninguém assim, mas às vezes você empresta alguma coisa, né? Eu emprestei tantos livros, mas tantos livros, e às vezes algumas pessoas não me devolvem. Aí eu digo assim, cara, você poderia me emprestar o livro que eu te emprestei? Aí a pessoa, pastor, que vergonha, o senhor me emprestou e eu nem devolvi. Eu falei, não, você pode continuar com ele, mas só me empresta porque eu preciso fazer alguma coisa. Então é isso que Deus fez com Pedro. Falou, Pedro, me empresta o barco que eu te dei, né? Porque eu preciso usar. E Pedro emprestou o barco. Disse assim, não, pode usar o meu barco. E aconteceu algo muito extraordinário, né? Que Jesus pregou, ministrou e depois disse para Pedro voltar, né, para o mar, no caso um lago, né? Alguns lugares falam, mas na verdade é o lago da Galileia. Então ele disse assim: então você volte agora para um lugar fundo e jogue a rede junto com seus amigos. Isso aqui tem uma lição extraordinária para a nossa vida. Sabe por quê? Porque muitos confundem Deus como o gênio da lâmpada. Sabe a fábula da lâmpada de Aladim? Sabe a fábula, presta atenção, é uma fábula, é um conto, é uma ficção que é muito antiga, que contava a história de um cara que achava a lâmpada, né? Achava uma lâmpada e quando ele esfregava a lâmpada saía um gênio. E esse gênio, ele tinha a obrigação ele tinha a obrigação de executar 3 pedidos que essa pessoa fazia, né? Então era o gênio da lâmpada. E tem gente hoje que confunde Deus com o gênio da lâmpada. Ele acha que Deus tem obrigação de realizar os seus pedidos. Vou esfregar aqui a Bíblia, né? Vou dar uma esfregadinha aqui na Bíblia, vou dar uma lidinha aqui na Bíblia, vou dar uma orada, e Deus tem obrigação de responder e trazer os meus pedidos à tona, né? Que Deus tem obrigação de realizar pedidos. E Deus não tem obrigação de realizar pedidos. Deus não é o gênio da lâmpada. Hoje nós vivemos um tempo muito, muito bacana, que é o tempo do delivery, né? Hoje, se você quiser ficar dentro da sua casa, esse tempo de pandemia, a gente viu isso. Você dentro da sua casa, com um celular na mão, com um computador na mão, você tendo internet, você consegue praticamente tudo dentro da sua casa. Né? Chega na porta da sua casa tudo que você precisa, de móveis a alimento, de remédios. Eu lembro que eu precisei fazer alguns exames de sangue, e eu agendei e a pessoa veio fazer o exame na minha casa. Então, quer dizer, nós estamos no tempo do delivery. Eu peço e alguém lá atrás vai realizar o meu pedido, vai realizar aquilo que eu estou pedindo. Então a gente vai vivendo esse tempo, nós temos vivido esse tempo. E se a gente não tomar cuidado, a gente confunde um pouco isso com as coisas de Deus. Nós confundimos a coisa de Deus, nós achamos que Deus é o nosso delivery.
que Deus é o nosso iFood. Deixa eu fazer propaganda aqui dessa entrega, né? Nós acabamos achando que Deus é o nosso iFood, que Deus é o nosso entregador, que Deus é o nosso delivery, que a gente pede e Deus automaticamente já tem que que realizar os nossos desejos. E não é assim. Não é assim que funciona. Hoje eu estava meditando nisso e Deus falou comigo algo muito, muito forte. Eu achei muito bacana isso, sabe por quê? Porque o propósito de Deus, olha que Deus falou comigo. O meu propósito é te transformar, mas não te mimar. Eu vou falar de novo. Deus tem um propósito de nos transformar e não de nos mimar. Então Deus quer nos transformar. E para Ele poder nos transformar, Ele não vai nos mimar. Deus não é um Deus de ficar mimando as pessoas. Porque todo mundo que é mimado, ele é estragado. Sabia disso? Quando nós mimamos os nossos filhos, quando nós mimamos, eu como pastor, se eu mimar as ovelhas que estão, as pessoas que estão aos meus cuidados, eu estrago. Quando eu começo a fazer o que era responsabilidade deles, de outra pessoa fazer, eu não estou ajudando aquela pessoa. Na verdade, eu estou atrapalhando no crescimento daquela pessoa. Não é verdade? Então, eu trabalhei numa autoescola durante muito tempo. Muito tempo. Eu e a minha esposa Isabel. E nós aplicávamos testes teóricos, né, para algumas pessoas. E tinha muita gente que chegava para a gente e falava assim, me ajuda. Responde isso daqui para mim. Pô, eu não estou conseguindo. Pô, fala aí, coloca certo nisso aqui que estava errado. Entendeu? A pessoa queria que a gente ajudasse ele, para que ele tirasse uma nota melhor, sendo que ele não sabia. Só que ele estava fazendo só teste, era uma simulação da prova. Então, o que nós fazíamos? A gente não podia ajudar. Por quê? Porque se eu ajudasse ele, se eu colocasse certo numa resposta que estava errada, se eu respondesse as perguntas que ele não conseguiu responder porque ele não sabia, muitos falavam assim, responde para mim isso aqui, eu não sei responder, onde que eu coloco o X, que resposta é essa? E nós dizíamos assim, não, a gente não pode, porque quando chegar na prova, você não vai saber fazer aquilo que você deveria ter feito. Então, quando você lembra de Deus, quando você pensa nas coisas de Deus, lembre de uma coisa, Deus quer te transformar, mas Deus não vai te mimar. Porque se ele te mimar, ele vai estragar a sua transformação. Você não consegue se transformar. Haverá um tempo que Deus, um tempo em que Deus vai fazer por você. Porque quando é uma criança, quando ainda é um bebê, a mãe faz tudo, o pai faz tudo pelo filho. Há aquele momento que não tem como. Então, quando a gente é bebê, há alguém que faz tudo por nós. Ei, querido, deixa eu dizer para você, quando você entra na presença de Deus, quando você conhece a Deus nos primeiros dias, certamente Deus vai fazer tudo por você. Tudo, sabe por quê? Porque ele sabe que você não consegue fazer, ele sabe que você ainda não tem maturidade o suficiente para fazer. Mas haverá um tempo em que Deus, ele vai andar junto com você e te ensinar o caminho. Porque eu gosto muito lá de Provérbios 22:6, que ensina o seguinte, fala assim, ensine a criança no caminho, não é ensine a criança o caminho, é ensine a criança no caminho, não é mandar o seu filho fazer quando ele está na fase de crescimento, é ir fazer junto com ele.
Não é mandar, não é pedir para a pessoa que está no aprendizado ir lá fazer, não, mostrar para ele, olha, é assim que se faz, não, é dar exemplo, é andar junto com ele e falar, olha, eu estou fazendo e você faz aqui junto comigo, eu vou te ensinar a fazer, ensine no caminho. Não existe no evangelho aquela história, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso no evangelho. Isso é hipocrisia, isso é errado. No evangelho, Jesus nos ensina a ensinar com a nossa própria vida. Um homem uma certa vez disse, alguns falam que é Agostinho, outros falam que são outras pessoas, mas não importa o autor nesse momento, mas um homem disse assim, olha, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar o evangelho nessa cidade, se precisar, nós vamos falar alguma coisa. O que ele estava querendo dizer? Vamos anunciar o evangelho com o nosso exemplo. Autorresponsabilidade. O que é meu, o que é para eu fazer, eu tenho que fazer. O que é para mim fazer, eu tenho que fazer. O que é para você fazer, você tem que fazer. Então há momentos que Deus vai fazer por nós, quando nós fomos criança, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então quando eu não sei fazer, Deus vai fazer por mim. Mas é o momento que Deus vai andar no caminho me ensinando, fazendo junto comigo, e haverá um tempo que ele vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele está dizendo assim, olha, eu fiz por você, eu andei com você e te ensinei como fazia, agora eu estou mandando você ir fazer. Agora é você que vai, agora você vai, eu vou supervisionar. Eu estou cuidando de você, mas a responsabilidade é sua de ir fazer. Não espere mais por mim. Deixa eu dizer para você, sabe por que tem muita gente que não cresce? Sabe por que tem muita gente que não prospera? Sabe por que tem gente que é eternamente infantil, criança, é bebê, tanto espiritual como na vida pessoal? Por que tem filho que não cresce? Por que tem filho que está com 30 anos, com 40 anos dentro de casa? Por que tem filho que é sustentado pelo pai dentro de casa? Morando no fundo da casa dos pais, morando dentro de um quarto na casa do pai. Sabe o que é isso? Pessoas que não cresceram. Que ficaram limitados a essa coisinha de Deus faz por mim, meu pai faz por mim, meu pai cuida de mim, minha mãe cuida de mim, minha mãe faz comidinha, minha mãe lava minha roupinha, meu pai me dá dinheiro, eu uso o carro do meu pai. Não! Deus quer que você cresça, por isso que Ele te ensina. Deus quer que você prospere. Deus quer que você vá fazer a sua família. É a sua família agora. Seu pai andou com você, seu pai te ensinou, mas agora é hora de você ir fazer. É hora de você crescer, senão você não cresce. A pergunta é, no texto que nós lemos, Jesus usou o barco de Pedro, não usou? Usou. Pediu emprestado aquilo que já era dele, pediu. Usou o barco quanto precisou. Não usou? Usou. Agora ele diz assim, Pedro, como é que foi a pesca? Olha, não pescamos nada. Passamos a noite inteira, não pegamos uma tilápia sequer, não deu nada essa noite. A pergunta é, por que Deus manda Pedro voltar para pescar? Junto com seus amigos. Ora, ele não é Jesus? Ele não é Deus? Não é o Filho de Deus? Não é o que realiza milagre? Por que Jesus mandou Pedro ir pescar? E ao invés de mandar Pedro ir pescar, por que Jesus não mandou os peixes pularem para dentro do barco? Foi isso que Deus falou comigo esses dias. Por que Jesus não mandou os peixes pularem para dentro do barco? Porque Jesus sabia onde estavam os peixes. Não sabia? Sabia, porque ele disse assim, ó, vá para um lugar fundo. E lá você lance a rede, porque os peixes estão lá, eu sei que estão lá. Eu já dei ordem para aqueles peixes ficarem lá. Eles não vão fugir, eles não vão nadar para longe, eles não vão correr, eles não vão pular, eles não vão fazer nada. Eles vão ficar lá esperando, porque vocês vão trazê-los, porque eu já dei ordem. Agora, por que Deus não fala assim, olha,
Ou Jesus não fala assim, olha, leva o barco aqui um pouquinho, que os peixes vão pular tudo dentro do barco de vocês. Porque eu dei ordem, porque ele podia fazer isso, não podia? Lógico que podia. A Bíblia diz que ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. E Jesus disse assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, pelo meu Pai. Deus tinha dado todo o poder para Jesus. A pergunta é, por que Jesus não manda os peixes pularem no barco e ao invés disso ele manda Pedro voltar para a pesca? Porque eu repito para você, que Deus cuida de nós, mas não nos mima. Porque Deus, ele nos ensina, mas ele não fica nos mimando. A ideia de Deus não é mimar você, a ideia de Deus é transformar você, a ideia de Deus é fazer você crescer. Deus transforma meninos em homens. Deus pegou um menino que nem Davi e transformou ele num homem. Deus não foi lá matar o urso, Deus não foi matar o leão, Deus não foi cuidar das ovelhas que Davi cuidava, Deus não foi matar o gigante, Deus deixou Davi crescer. Ei, Deus quer que você cresça, Deus está deixando você crescer. Deus quer te transformar, mas não vai te mimar, porque se ele te mimar, ele vai estragar o processo, e se você perder o processo, você não chega no seu propósito, e Deus não é Deus que estraga propósitos, Deus não interrompe propósitos. Por isso que Deus não deu ordem para os peixes pularem, por isso que Jesus não deu ordem para os peixes pularem dentro do barco, porque Pedro precisava fazer aquilo que era de responsabilidade dele. Jesus estava fazendo a parte dele. A parte de Jesus é dizer assim, olha, os peixes voltaram, eles estão em tal lugar, mas agora vai vocês lá e tirem esses peixes da água. Deixa eu dizer para você, não fique deitado na rede esperando que Deus faça tudo por você. Deus não é o gênio da lâmpada, Deus não é o menino do delivery, Deus é o Deus que ensina no caminho. Se ele já te ensinou, agora vai e faça. Vai e faça. Essa é a pegada, essa é a chave para hoje. Deus transforma homens em meninos, Deus transforma meninas em mulheres fortes e poderosas. Nós vemos na Bíblia mulheres como Débora, mulheres como Ana, que foram transformadas em mulheres poderosas, que a gente fala delas até hoje. A mulher do poço, a mulher samaritana, que saiu para pregar o evangelho. Sabe por quê? Por que isso? Porque Deus pega uma menina e transforma numa mulher poderosa. Ei, Deus está falando com você hoje, mulher. Deus quer você crescendo, Deus quer você se edificando, Deus quer você se fortalecendo. É por isso que Ele está mandando você voltar e pescar. Por isso que Ele não jogou os peixes dentro do barco. É por isso que Ele não mata o gigante. É por isso que Ele não mata o urso. E é por isso que ele diz que é para você crescer com autorresponsabilidade. Quando eu tenho autorresponsabilidade, eu cresço. Mateus, eu gosto muito dessa passagem, Mateus capítulo 17, verso 24. Chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, para Pedro, diz assim, o mestre de vocês, o Jesus de vocês não paga impostos? Aí Pedro ficou assim meio tal, uns dizem que Jesus não pagava impostos porque não precisava, porque era mestre, porque era judeu, outros dizem que Jesus tinha atrasado no imposto porque ele estava fora da cidade, mas não importa isso, o que importa é que Pedro chegou para Jesus e disse assim, Jesus, o senhor paga impostos? Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, faz um favor para mim. Você é da pesca, não é? Sou, Senhor, eu sou pescador. Então vai no mar agora, pega um peixe. Neste peixe vai ter 2 dracmas. 2 dracmas. Paga o teu imposto e paga o meu também, tá tudo certo. Olha que loucura!
Olha que loucura, olha que revelação poderosa tem para nós aqui. Outra pergunta que eu quero te fazer: por que Jesus não fez aparecer as dracmas no bolso de Pedro? Por que Jesus não fez aparecer as dracmas no seu próprio bolso? Enfiou a mão no bolso e falou: Pedro, tá aqui, vai lá e paga o meu imposto e paga o seu também. Ou por que Deus não fez aparecer o imposto já direto lá no bolso do cobrador e dizer assim: o meu dinheiro já está aí, está tudo pago? Mas Jesus mandou Pedro ir pescar na boca de um peixe. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai querer você como parceiro naquilo que Ele vai realizar. Eu gosto muito de uma frase de um pastor que eu vi, eu ouço ele de vez em quando, o bispo J.B. Carvalho, que ele tem uma frase que ele diz assim: Senhor, tudo que o Senhor for fazer, não faça sem mim. Eu acho isso muito forte. Ele diz: Senhor, tudo que o Senhor for fazer nessa cidade, não faça sem mim. E eu tenho orado, eu peguei essa chave e eu oro, falo: Senhor, tudo que o Senhor for fazer em São Bernardo do Campo, não faça sem usar a igreja Restauração e Vida. Senhor, tudo que o Senhor for fazer em São Bernardo do Campo, não faça sem usar, Senhor, as pessoas da igreja Restauração e Vida. Usa-nos, Senhor, não faça sem nós. E Jesus usou Pedro para um milagre. Novamente, disse: Pedro, vai lá, pega. Aí sabe o que aconteceu? Pedro foi lá e tinha 2 dracmas na boca do peixe. Olha que loucura! Como pode um negócio desse? Como nós falamos ontem, como pode um negócio desse? Eu não estou entendendo nada, mas eu estou obedecendo. Olha para Pedro, que loucura! Pedro, um homem de pesca, um homem acostumado a pescar a vida inteira dentro do mar pescando. Agora Jesus manda ele ir buscar um peixe, e que dentro do peixe tinha 2 moedas. Gente, dinheiro a gente busca no banco. Se Jesus tivesse falado assim: olha, vai no banco ali da esquina e pega o meu cartão aqui e tira o dinheiro, paga o meu imposto e o seu, Pedro ia falar: ah, então disso eu sei, isso vai dar certo. Ei, deixa eu dizer para você: autorresponsabilidade. Faça o que lhe é mandado, faça aquilo que é de direito de fazer e deixa que o resto Deus faz por você. Mas quando eu não faço a minha parte, Deus se vê impedido de fazer a parte dele. Sabia disso? Pega esta chave para você. Quando eu me omito em fazer a minha parte, Deus se vê limitado para fazer a parte dele. Isso é muito forte. Então, preste atenção. Se Deus não está fazendo o que você queria fazer, ou melhor dizendo, se Deus não está fazendo aquilo que você já pediu para Ele fazer, e Ele prometeu que iria fazer e até agora não aconteceu, é porque talvez você não fez a sua parte, e Deus não pode fazer a parte dele enquanto você não fizer a sua parte. Então, preste atenção. Faça a sua parte, porque Deus transforma, mas Deus não mima. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida, mas Ele não quer te mimar. Deus não é Deus que melhora a vida de ninguém, Deus transforma a vida completamente. Então, tenha autorresponsabilidade. Faça o que Deus te mandou fazer, porque Ele está disposto a cumprir tudo o que Ele te prometeu. Amém? Você recebe isso? Então recebe isso para a sua vida. E para a gente encerrar, então Pedro vai lá, pega o peixe, e lá tinha 2 moedas. Olha que coisa louca, tinha 2 moedas dentro da boca de um peixe. Não era um banco, mas Jesus foi lá e fez. Mas por quê? Porque Deus faz milagres. Mas Ele não faz sozinho. E eu encerro dizendo para você o seguinte: a chave é autorresponsabilidade. A minha palavra para você hoje, o que Deus trouxe de revelação na minha vida hoje é: não fique transferindo as suas responsabilidades para outra pessoa. Olha,
Alguém disse assim: quando você se especializa, calma. Quando você se especializa em dar boas desculpas, você não fica bom em mais nada. Amém? Vou repetir. Quando você fica bom em dar boas desculpas, você não fica bom em mais nada. Tem muita gente que aprendeu a dar desculpas. Tudo ele tem uma desculpa. E ele não consegue fazer mais nada. Só consegue dar desculpas, desculpas e mais desculpas. E hoje, a palavra do Senhor para a nossa vida é autorresponsabilidade. Para de encontrar um culpado para os seus fracassos. Para de encontrar um culpado para os seus erros. Para de ficar tentando encontrar um culpado para a sua preguiça. Para de ficar tentando encontrar um culpado para aquilo que você não está fazendo porque não tem autorresponsabilidade. Acredite nisso. Olha, deixa eu dizer algo aqui para você que é muito forte. Quando nós aprendemos a ficar procurando culpados, nós acabamos culpando inocentes. Vou dizer novamente, quando nós aprendemos a ficar procurando culpados pelos nossos fracassos, nós acabamos condenando inocentes. Porque nesse afã de procurar um culpado, nós culpamos qualquer pessoa, quando na verdade a autorresponsabilidade é que está faltando. É nós olharmos para nós mesmos e dizer assim: se isso não aconteceu, é culpa minha. Tem gente deitado no sofá ou sentado no sofá e dizendo: ai, essa calça tá tão apertada, ai, eu perdi todas as minhas roupas, ai, eu não aguento mais, ai, Sabe o que é isso? Falta de autorresponsabilidade. Levanta. Pastor, não tenho dinheiro para academia. Levanta e vai caminhar. Levanta. Olha na internet, vê uma alimentação mais saudável, para de comer porcaria e vá cuidar da sua saúde, vá cuidar do seu corpo. Isso é autorresponsável, não vai culpar ninguém não. Tá dura essa palavra, né? Tá pesada a coisa. Não era por aí que eu ia, mas o Espírito Santo quis que eu fosse. Mas então, para eu terminar isso daqui, então é autorresponsabilidade. Não fique passando para outros o que é responsabilidade sua. E eu quero terminar falando algo que o Espírito Santo me revelou aqui e eu quero trazer para você. Aprenda isso. Guarda isso para o seu coração. Quando você aprende, Deus pode te passar para a próxima fase. Amém? Olha que chave poderosa para a nossa vida hoje. Essa é uma chave que pode abrir caminhos e portas extraordinárias. Quando você aprende a lição, Deus pode te passar para a próxima fase. Você sabe por que tem muita gente que está patinando? Porque não para ter autorresponsabilidade e aprender a lição para Deus poder passá-lo para a próxima fase. Lembra quando você estava na escola, na faculdade ou quando você estava no ensino? O que acontecia? Chegava no final, olhavam as suas notas e dizia assim: você está retido. E você voltava a fazer tudo de novo. Aí você olhava as outras crianças ou os outros alunos, eles já estavam lá numa série acima de você. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a lição e puderam mudar de fase. Mas talvez você ficou retido. Eu fiquei retido uma vez. Eu lembro que para mim sair da 7ª série da época foi uma luta. Porque eu estava naquela fase de saindo da adolescência para jovem e eu achando que era o cara e não sei o que, e estudar nada. Aí reprovei uma vez, depois reprovei de novo. Aí eu olhava para meus amigos já tinham saído do ensino médio e eu lá preso ainda no tal do ginásio, Por quê? Porque não aprendi, então não mudei de fase.
Deixa eu dizer para você, se você não parar para aprender no processo, você não vai mudar de fase. Deus só muda de fase quando a gente aprende. Deus não vai levar você para a próxima fase, sendo que você não aprendeu ainda o que era para ter aprendido. Amém? Então eu vou orar com você. Eu vou falar com o Pai junto com você agora. E eu quero que você passe essa live para muitas pessoas. Ela vai ficar gravada aqui no Instagram e ela vai estar nas nossas redes sociais, no meu Facebook. Eu vou deixar ela gravada no YouTube. E eu queria que você mandasse isso para muita gente. Tem muita gente que está travado hoje. Não destrava. A vida não destrava. O casamento não destrava. A vida profissional não destrava. A vida espiritual não destrava, o ministério não destrava, os relacionamentos não destrava, sabe por quê? Porque ela não tem autorresponsabilidade. Ela está ainda procurando uma desculpa pelo fracasso que ela vem vivendo. Mas se hoje ela ouvir essa palavra e ela dizer assim, como disse o filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu errei, eu falhei, eu fui lá pedir a minha herança, gastei tudo, fiz tudo errado. Então agora é hora de eu voltar e pedir perdão e começar tudo de novo, porque eu vou aprender a ter autorresponsabilidade e Deus vai me mudar de fase. E eu vou profetizar sobre a sua vida hoje. Se você aprender, Deus vai mudar você de fase. Mas enquanto você não aprender, Deus vai deixar você patinando no mesmo lugar. Sabe por que os outros já estão lá na frente? Porque eles passaram de fase, eles aprenderam. Então, isso é autorresponsabilidade. Olhar para si e dizer, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Voltar, aprender e esperar que Deus mude você de fase. Hoje eu vou profetizar. Hoje é o dia de Deus graduar você. Eu estou falando isso pelo Espírito Santo. Hoje é dia de Deus graduar você. É dia de você olhar e dizer, Senhor, pequei contra os céus e pequei contra ti. E eu estou voltando, porque eu quero mudar de fase. Pai, no nome de Jesus, eu louvo o teu nome, eu exalto o teu nome, eu glorifico o teu nome. Eu digo que o Senhor é bom e eu agradeço, Senhor, por essa revelação que o Senhor me trouxe de autorresponsabilidade. Quantas pessoas, Senhor, estão presas na mesma fase? Quantas pessoas, Senhor, não crescem? Quantas pessoas não prosperam? Quantas pessoas, Senhor, não avançam na sua vida pessoal? Não avançam, Senhor, nos seus ministérios? Não avançam, Senhor, nos seus relacionamentos? Não avançam, Senhor, na sua vida emocional? Não avançam, Senhor, na sua vida espiritual, Pai, porque não param, ó Deus, para ter autorresponsabilidade. Ficaram, Senhor, viciados em encontrar uma desculpa, ficaram viciados, Senhor, em encontrar um culpado, estão condenando pessoas inocentes, ó Deus, por falhas, ó Deus, do seu próprio caráter, por falhas, Senhor, de não terem a coragem, Senhor, de assumir e voltar, Senhor, para aprender e crescer. Senhor, quando nós crescemos, o Senhor nos muda de fase. Nós não, Senhor, como Paulo, quando ele vai falar com a igreja, ele diz assim, eu queria falar com vocês como pessoas maduras. Eu queria falar com vocês como pessoas que suportassem já um alimento sólido, mas eu estou falando com crianças que precisam de leite. Enquanto nós não crescemos, enquanto nós não criamos autorresponsabilidades, somos tratados como crianças, mas quando criamos autorresponsabilidade, somos tratados como homens e como mulheres adultas. Senhor, eu sei que nessa tarde o Senhor está falando com pessoas, ó Pai, que vão deixar de ser meninos para se transformar em grandes homens. Então, o Senhor está falando com mulheres, ó Pai, com meninas que estão deixando, Senhor, de ser meninas para se transformarem em mulheres poderosas que vão avançar, ó Deus, nessa cidade,
vão avançar nesse país, vão começar dentro, Senhor, das suas próprias casas, ó Deus querido, mudando a história, porque elas deixaram, Senhor, o leitinho para trás e agora elas estão envolvidas, ó Deus querido, no alimento sólido, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor com autorresponsabilidade. Amém? Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter participado aqui comigo nessa live. Como eu disse, passa ela para um monte de gente. Passa o link para um monte de gente, deixa o pessoal crescer também junto com você. Isso é autorresponsabilidade, eu dizer assim, eu tenho obrigação de anunciar aquilo que me foi dado. Por isso que eu fiz essa live hoje. Você sabe que eu não costumo fazer de sábado, mas como Deus me revelou isso, eu falei, eu tenho obrigação, é minha autorresponsabilidade, obrigação de transferir isso para outras pessoas. Então, eu quero que você me ajude. Amanhã, a gente tem 2 compromissos na Igreja Restauração e Vida. Às 10 horas da manhã, batismo nas águas, candidatos a batismo, pessoas que foram transformadas, que estão sendo transformadas. Amanhã nós vamos batizá-los nas águas e à noite, a nossa grande celebração da Santa Ceia. Você não pode perder. Amanhã você vai chamar mais alguém, vai chamar amigo, vai chamar parente, vai chamar todo mundo para estar conosco na nossa celebração de Santa Ceia. Vai ser assim, extraordinário. O céu vai descer, porque nós criamos autorresponsabilidade. Nós crescemos, e porque nós crescemos, Deus mudou a gente de fase, e a gente está muito melhor do que quando a gente era antes. Amém? Então vem para a Igreja Restauração e Vida, vem viver esse momento extraordinário. Amém? Beijo no seu coração. Tchau, tchau.